Estamos falando sobre como fazer as coisas do jeito de Jesus, como fazer coisas não, como viver, né? Porque mais importante que fazer alguma coisa é viver. É o jeito que vivemos que determina, né, como fazemos. E isto é tão poderoso, tão poderoso. E é tão fácil a gente amar e servir a Jesus no nosso país, né? A Maíra falou aqui sobre, não é, a Índia lá. O Steve mandou uma mensagem ontem para mim, dizendo que nesta noite, na quarta-feira à noite, hindus extremistas, eles invadiram uma das nossas igrejas numa vila tribal e destruíram tudo. Numa outra vila onde uma família aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, esses extremistas foram lá, desconectaram a água da casa deles, desconectaram a energia elétrica e estão impedindo eles tanto de comprar e vender no mercado local. Um ódio. Esse extremismo religioso sempre traz isso, traz ódio. E essas pessoas, no meio desse contexto, sabe o que eles fazem? Eles não negam a Jesus. E ontem ele me mandou outra mensagem dizendo que um dos discípulos dele, o primeiro que ele ganhou para Jesus, foi preso por extremistas. E eles fizeram de tudo para ele negar a Jesus e não mais ter uma igreja na casa dele. Mas ele disse que não faria isso. Ele foi libertado. E ele agradece muito a nós, não é? E eu quero ler para você a mensagem dele e pedir que você continue orando. Ele diz assim: caro amigo e amada igreja da Comunidade da Graça, olhando para trás em 2025, nossos corações estão muito agradecidos, cheios de gratidão por cada um de vocês. As suas orações, o seu encorajamento de amor e a sua oferta financeira têm permitido que o nosso ministério siga em frente. Verdadeiramente, sem a sua fidelidade em nos dar a cada mês, esse trabalho não seria possível. Obrigado por permanecer conosco e no nosso ministério, mesmo durante os tempos de incerteza e dificuldade. A sua generosidade não somente tem atendido às nossas necessidades, mas permitindo que o trabalho do Senhor siga em frente, assim como era na igreja primitiva. Por causa da fidelidade de vocês, vidas têm sido tocadas, o evangelho tem sido pregado e a esperança tem sido restaurada. O que vocês estão semeando em fé, Deus tem visto e Ele vai certamente recompensá-los. Na medida que entramos nesse novo ano, nós queremos permanecer juntos, servindo ao Senhor com um só coração, construindo o seu reino diante de todos os desafios. Oramos para que o Senhor abra as janelas do céu sobre vocês, abençoe suas famílias, fortaleça a sua fé e supra cada uma das suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Nós amamos vocês profundamente, muito obrigado. E nós queremos que as bênçãos de Deus, do nosso Pai, estarão sobre vocês, sobre a igreja e sobre todos nesse ano de 2026. A Ele e somente a Ele toda a glória. Amém? Obrigado você que contribui com as missões. E se você quiser também contribuir de alguma maneira especial, só fala comigo, eu te oriento como enviar para Ele uma oferta. Pai, nós oramos mais uma vez por estes grupos que estão lá. Porque, Senhor, é tão fácil a gente poder vir aqui na igreja, no culto, no domingo, servir. E lá, Senhor, as pessoas que estão crendo em Ti neste momento estão sofrendo perseguição no século 21. Mas o Senhor está voltando. Tua volta é iminente. E nós vamos ver o Teu Evangelho alcançando muitas e muitas pessoas. Mas aqui mesmo em Atibaia há muitas pessoas que não Te conhecem. Aqui mesmo, Senhor. Alcança também aqui. Obrigado pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos falar hoje sobre nesta série, né, do jeito de Jesus, nós vamos falar sobre o reino onde nós somos guiados. Jesus anuncia um novo reino, onde o próprio rei nos guia, numa jornada onde Ele mesmo está presente o tempo todo. Uma jornada que tem significado e propósito. Então,
A vida cristã não é um lugar onde você chega, mas é um caminho para onde você vai. E nesse caminho o Senhor está conosco. Você crê nisso? Amém? Crê nisso? Agora, se o Senhor eu tenho falado muito isso, e o Senhor insiste em que a gente repita. A grande dificuldade muitas vezes nossa não é que falta direção ou palavra e tudo, nós temos tudo isso. É que a gente não consegue permanecer num caminho, por algum motivo. E a gente quer falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu quero usar uma analogia aqui. Eu quero que você mantenha isso na sua mente. Eu quero usar uma ilustração, uma analogia, que está representado nessa foto aqui. Essa é a foto do mesmo rio, é um rio brasileiro, é o Araguaia, no tempo da seca, que está aqui. Olha a situação do rio. E aqui, quando está tudo bem. É assim, chocante, né? Você já se sentiu como se a sua vida fosse parecida com uma dessas imagens? Não. Eu já percebi a minha vida assim, em certos momentos. É lógico que isso aqui é uma estação, mas também temos estações na vida. Mas também já percebia assim. É óbvio que entre um e outro, você tem uma situação. Ou você vê que está secando, ou você vê que as águas estão voltando. Então, sabe, eu quero, desse contraste, considerar o seguinte, que isso pode não ser apenas uma estação. Pode ser uma estação para os rios, mas a nossa vida, na verdade, isso aqui se assemelha mais quando a gente entra no modo religioso. E, sabe, eu sei que isso pode acontecer. Quando eu conheci o Evangelho, e eu conheci o Evangelho na comunidade da graça, eu fui tão impactado pela graça, mas depois de alguns anos, não é? Impactado pela graça, vivendo dessa maneira, eu comecei a viver dessa maneira. Se a gente não tomar o devido cuidado, especialmente em guardar o nosso coração, a gente sai desse estado onde o Senhor quer que a gente esteja, aqui, de um rio, onde tem vida, para um estado onde existe uma sequidão. Então, se a gente não tomar cuidado, nós podemos entrar num modo religioso, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo experimentado a graça. A gente pode começar a ser enganado, infelizmente. E nós estamos falando que a vida do jeito de Jesus, a vida que Ele nos trouxe, não é para ser vivida numa sequidão. Então eu quero lembrar você sobre o DNA do Reino de Deus, nós falamos isso na outra mensagem. E eu quero fazer uma consideração aqui, pelo fato da gente estar fazendo várias mensagens numa série, a gente não consegue repetir todos os conceitos ou certas verdades. Se você quiser conhecer mais, você vai ter que assistir uma outra mensagem. Que bom que está tudo no YouTube, você pode ir lá. Temos os slides e tudo. Então, relembrando, na semana passada, nós vimos que quando Jesus vai apresentar o seu reino, Ele começa falando sobre felicidade. Ele fala, felizes, 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 felizes. Os pobres de espírito, que são aqueles que são humildes, aqueles que têm um coração que diz, eu dependo de ti. Os que choram, que são os sensíveis, aqueles que choram pelas dores, aqueles que choram pela dor das pessoas, aqueles que vão ser consolados, ou seja, Deus vai mudar a sua situação. Toda vez que você chora diante de Deus, Deus muda a sua situação. Já reparou? Lembra da Ana? A Ana não tinha um filho. O dia que ela chorou diante de Deus, falou, Senhor. Aí Deus falou, eu vou dar um filho para essa mulher. E ela tem o profeta Samuel. Os mansos são aqueles que, que têm uma firmeza de caráter, que não se deixam abalar pelas circunstâncias. Eles mantêm a sua integridade mesmo em situações difíceis. Os mansos são aqueles que não precisam dominar ninguém, que não precisam oprimir ninguém, que não tem que controlar ninguém, porque eles sabem quem eles são. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que querem ver as coisas mudarem, mas não por meio da vingança, vendo Deus destruir. Eles querem ver as coisas mudarem pelo quebrantamento, por Deus mudando os corações. Amém, irmãos? Então esse é o reino de Jesus. Os misericordiosos, aqueles que têm compaixão. E aqueles que quando tem que tratar um problema difícil, tratam com compaixão.
Não trata com julgamento. Às vezes a gente vai pegar uma pessoa, tem que falar com ela uma situação que não está muito bem, e a gente vai no modo julgamento. E isso, se você fizer isso, aquilo. Quando Deus nos trata com misericórdia, Ele diz assim: há um caminho melhor para você. Eu sei que você pode mudar. Eu sei que você pode ser melhor. Amém, irmãos? Eu, infelizmente, fui confrontado de maneiras erradas, mas também fui confrontado de maneiras boas. Mas quando eu estava seco, adivinha do jeito que eu confrontava? Quando a gente está seco, a gente não tem nada para oferecer. Quando nós estamos cheios do Espírito, quando mesmo a gente confronta, é diferente. Eu acho interessante, por exemplo, o Davi, o meu genro. Outro dia estavam os meus filhos lá em casa, eu estava só ouvindo. Tem que ouvir, né, Davi? Porque eles falam alto, né? E tinha um deles que estava muito revoltado. O menino estava bravo. E ele falou uns negócios muito torto. E o Davi manteve a voz. Quando ele falou mais alto, ele abaixou a voz. Eu falei: Jesus, eu não fazia isso com meus filhos. É melhor, Davi, parabéns. Porque chega na hora que a gente é confrontado, a gente quer brigar. E Deus fala: para que você vai brigar? Você vai provar o quê? Quem está certo não precisa brigar. Amém? Então, sabe, a gente vai aprendendo essas coisas. Mas não é só uma questão de temperamento, né? Porque o Davi fica bravo também, certo ou não? Ah lá, a Gabriela falou que fica. Todos nós ficamos bravos, amém, irmãos? Mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. É. Então, os misericordiosos, os puros de coração, é uma motivação pura. Aquele que não tem motivação misturada. Porque Deus está olhando a intenção do coração, sabe? Porque não adianta fazer uma coisa boa com a intenção errada. É. Os pacificadores, aqueles que reconciliam as pessoas. Não é o pacífico, eu não me meto. Um pacificador, ele vai até um conflito. Ele não ignora o conflito. Porque o conflito é um sinal que ele precisa amadurecer. Então ele vai lá e pacifica. E os perseguidos por causa da justiça, você sabe, é o que está sofrendo injustamente por fazer o que é certo. Mas não desiste, não fica dizendo: ai, que vida horrível, né? Agora que eu estou com Jesus, está tão difícil. Não, ele entende que é normal. Esse mundo é contrário. Então, gente, Jesus está dizendo o seguinte: o meu reino não é baseado em regras, no que eu faço ou não faço. O que Jesus está dizendo para nós é que o reino dele é baseado em identidade, em quem eu estou me tornando ao me relacionar com Jesus, mediante a fé e o amor. Amém? É um processo. E o que é o reino dos céus? Em que ele é diferente? O reino, essa palavra basileia do grego, é domínio, autoridade e influência. O que é o domínio, a autoridade e a influência do reino de Deus? O reino se revela, o reino de Deus, onde a vontade do Pai está sendo feita. Onde a vontade de Deus começa a orientar nossas decisões, nossas prioridades, nossos desejos. Como é que Jesus demonstrou o reino de Deus com engano? O que ele faz, Jesus? Ele começa a pregar a palavra e começa a curar os enfermos, perdoar as pessoas, libertar das trevas, restaurar a dignidade dela. A mulher do fluxo de sangue, filha, chama de filha, tua fé salvou você. Não é? Ele restaura a dignidade. Jesus valoriza o pobre, o doente. Jesus toca no leproso. Jesus, ele se importa com as pessoas que estão rejeitadas, com as crianças, com as mulheres. Jesus valoriza demais as mulheres. Por quê? Por que Jesus faz isso? Porque é a vontade do Pai, amém, irmãos? É a vontade do Pai. Jesus dá uma outra chance. Então o reino de Deus está nos relacionamentos, transformando as pessoas. Não se trata de uma ordem exterior. Jesus está botando ordem no mundo interior, amém, irmãos? Amém? Está colocando ordem no nosso coração? Então nós temos um contraste muito grande entre o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens, o rei, o governante, governa pela força, por status, por interesse. Raramente em benefício das pessoas. As pessoas são beneficiadas se beneficiar ele. É fácil ver isso, não é? É só ler as notícias. O foco está na conquista. O foco está na realização. Os mais fortes dominam os mais fracos. A corrupção e a injustiça é um meio de se manter no poder. E a autoridade vem da posição. Manda quem pode. Mas no reino de Deus, Jesus chega e inverte esse negócio todo. Jesus chega no reino dele e fala... Ele governa por verdade, por justiça e por misericórdia. Jesus governa em favor de todos.
Então, sabe o que é? Quando nós temos problema com uma pessoa, a gente não pode esquecer que Deus também ama essa pessoa. Amém? Por mais errado que ela esteja. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que tem tanto valor para Deus quanto você trata ela com um pouco mais de honra. Nem sempre a gente consegue, porque nós estamos feridos. Mas se a gente tratar a nossa ferida primeiro com Deus, a gente consegue. Amém, irmãos? A gente consegue. Então, os mais fortes, o foco está na transformação interior. O mais forte serve ao mais fraco. A justiça e a compaixão é resultado desse reino poder. E a autoridade vem do serviço que a gente presta. Então, é um reino totalmente diferente. Em qual reino nós vivemos? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que resolver um problema, quando você tem que confrontar uma pessoa, quando você tem que ser confrontado, quando é você que tem que ser confrontado com uma questão que não está muito bem, você responde com base nesse reino ou nesse? Você agradece, obrigado, porque você está se preocupando comigo. Você fala, você começa a justificar tudo e começa a... Amém, irmãos? Porque é um reino relacional. Então, nesse novo reino, o que nós temos? Nós temos pessoas transformadas. E pessoas com novas capacidades. É você aí, tá? Eu vou ler quem é você agora. Olha que legal, eu vou ler o que é você. Então Jesus está dizendo para nós assim, vocês não são um povo com uma nova religião. Jesus não veio criar uma nova religião. Vocês não são um povo com uma nova religião, vocês são um povo com um novo coração. Por isso vai sair coisas novas desse coração. Isso vai se revelar como? Como é que esse coração se revela? Na forma como vocês tratam as pessoas, especialmente quando é difícil. É muito difícil quando você tem uma pessoa ferida de um lado aqui, tem uma pessoa ferida do outro, aí começa aquele negócio. É por isso que primeiro nós temos que permitir que Jesus cure o nosso coração. Então Ele vai poder curar nossos relacionamentos. Quando a gente trata às vezes com pessoas ou com casais, quando você vê que a dificuldade é que muitas vezes eles não se acertam, porque eles não permitiram o Senhor tocar nos corações. Aí quando você mexe naquilo, está tudo doendo. E fica uma queda de braço. Às vezes a gente vê as pessoas, eles começam a brigar. Às vezes você está numa reunião e começam a brigar com a opinião do outro, mas não é mais uma opinião. Porque sabe, a gente pode debater opiniões, ideias, mas a gente não precisa ficar ofendido. Amém, irmãos? Quando a gente começa a se ofender, quando a nossa ideia não é aceita, nós temos um problema no coração. Precisa curar o coração. Por que a sua identidade está em jogo quando a sua ideia não é aceita? Vocês estão aí, irmãos? Amém? Por que a minha identidade está sendo questionada quando simplesmente o jeito que eu falei não é, o outro não concorda? Aí a gente começa a ficar com raiva. Mas pera um pouquinho só. Por que discordar da sua ideia é enfiar uma faca em você? Você é maior do que aquilo que você faz. E hoje você faz coisas diferentes que você fazia antes, amém? Porque você cresceu e amadureceu. Ué. Porque nós estamos no reino da realização. E Deus está no reino do relacionamento. Manter um relacionamento é mais importante que conseguir uma realização. Então, demora às vezes para as pessoas entenderem isso. E se você já entendeu, não adianta você forçar o outro. Você tem que esperar o outro crescer também, amém? Todos irmãos. Aí conforme amadurece. Eu lembro que aos 40 anos eu tinha tanta razão lá pelos 40 e poucos anos. E eu fiz tanta besteira tendo razão. Até que um dia Deus falou comigo, César, amar é melhor do que ter razão. Se você não amar as pessoas, você não vai ver elas do jeito que eu vejo. E a sua razão vai ferir elas, em vez de ajudar. Amém, irmãos? Não é simples, mas eu nunca esqueço disso. Às vezes a gente falha mais com as pessoas que amamos, a gente falha mais com os pais, a gente fala mais com os filhos. Quando a gente fala duro com os filhos, a gente quer que eles melhorem, mas desse jeito não vai. E os filhos que falam duro com os pais? Como se os pais não soubessem de nada. Quando talvez os filhos vinham dizer, pai, eu não consigo enxergar como você enxerga. Me explica melhor. Amém, irmãos?
Então esse é um reino relacional, esse é o reino de Jesus, que a gente vai amadurecendo. Mas enquanto nós estamos feridos no coração, eu sei por experiência própria, por ter ficado ferido muito tempo, que a gente não consegue se relacionar bem. Porque quando a gente tenta acertar, a gente erra. Então Jesus está dizendo, eu te dei um novo coração, eu te dei um novo espírito, unido ao Espírito Santo. E eu dei para você novas capacidades. Quantos creem em Jesus aqui e tem o Espírito Santo? Olha as capacidades que você tem. Você tem capacidade de ser feliz conforme as bem-aventuranças, amando uns aos outros. Você tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Diga amém, eu tenho. Você tem capacidade de entender a Bíblia, amém? Porque você tem o Espírito Santo, você tem capacidade de obedecer a palavra de Deus, porque você não é mais escravo do pecado. Você tem capacidades sobrenaturais, você tem dons do Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho dom. Não é que você não está usando, não é que você não tem. É como se eu tivesse uma caminhonete 0 km na garagem e fala, eu não tenho que pegar um Uber. Aí a pessoa pergunta, aquela caminhonete ali, elétrica. Olha, elétrica, hein? Poderosa, hein? Vamos falar dos elétricos agora, né? Isso aí, numa casa que tem energia solar. Por que você não usa ela? É que eu não sei direito como usar. Não fala um negócio desse. Então Jesus está dizendo, eu vim aqui para ensinar você a usar tudo que eu te dei nesse meu reino. Amém, irmãos? Para quem quiser aprender. Quem tem ouvidos para ouvir? Capacidades de caráter, de santidade, sabedoria, fidelidade, prosperidade, capacidade de vencer o diabo, resistir ao diabo, não cair nas armadilhas dele, vencer a carne, porque ela foi crucificada com Cristo, vencer o sistema desse mundo, isso foi dado, amém, irmãos? E Jesus está dizendo, eu quero ensinar você a viver nesse reino. Semana passada falamos sobre isso, não é? Lembrando a ilustração da semana passada, Jesus oferece um jeito diferente de viver, sem fardo, sem medo, com satisfação, sem depender de circunstância, sem lutar sozinho. Jesus quer nos ensinar a usar essas capacidades. Você crê nisso? Amém? Mas só que nós temos que aprender como. Ele falou, venham a mim. Você que está seco, venha a mim. Você está com um problema? Venha a mim. Você está feliz? Venha a mim também. E a gente está feliz, sabe o que a gente faz? Vou resolver sozinho. Não, venha a mim, como está tudo certo. Se você está cansado, sobrecarregado, eu vou dar descanso. Deixe que eu lhes ensine. Eu acho impressionante, ainda falei semana passada, que Jesus está dizendo, por que que você não deixa eu ensinar você a viver essa nova vida que eu te dei? Porque você insiste em algumas coisas. Não é? Você vai encontrar descanso para a sua alma quando você deixa eu ensinar você a viver do jeito que eu vivo. Amém, irmãos? O meu jeito é melhor, porque vai trazer descanso. Então, basicamente, o que está acontecendo? Jesus quer nos ensinar que no reino dele há um novo jeito de se relacionar com Deus. Há um novo jeito de se relacionar com as pessoas. Há um novo jeito de ser guiado por Deus. Há um novo jeito de prosperar e ter sucesso. Há um novo jeito de trabalhar para Deus. Se Deus permitir, quero falar sobre essas coisas nas minhas mensagens aqui, mas há um novo jeito de ser guiado por Deus. E eu quero focar isso hoje. Está dando para entender, irmãos? Só que esse jeito é sempre relacional. Para a gente entender como Deus nos guia, quantos querem ser guiados? Você quer ser guiado por Deus? Você quer? Você acha que se Deus guiar você nesse ano vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Os planos dele não podem ser frustrados. E quando parecer que está dando errado, é porque vai dar certo. Mas Jesus, não tem comida para a multidão. O que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixes. Serve, vem aqui. Amém? Ele está presente. Então como é que Deus guiava as pessoas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Tem a figura sempre desse profeta, né? Tem a figura de cara que ouve a Deus. Então Deus guia pela sua palavra. Olha lá para Josué. Relembre continuamente, Josué, os termos desse livro da lei. Medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Mudou isso para o Novo Testamento? Mudou não? Quando você anda pela palavra de Deus, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Pelo Espírito. Deus guiava as pessoas pelo Espírito, mas de forma pontual e limitada, porque o Espírito Santo não podia habitar nas pessoas.
Então as pessoas eram cheias de espírito. Saul profetiza. Saul depois vai fazer besteira. O Sansão é tomado pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não consegue guiar continuamente, porque o coração do homem é escravo do pecado. E Deus guia por meio de outras pessoas, por meio dos profetas. Pessoas que dão conselhos sábios. Então o que são os profetas, né? No Antigo Testamento? São pessoas chamadas por Deus, especiais. Deus fala com o povo, dá direção pelos profetas. Deus permite que as pessoas, pelos profetas, consultem a Ele. Não é? Essa é a maneira. Então, Deus tem a sua palavra, tem isto. E Ele faz de várias formas, tem várias formas que vem a direção de Deus, obviamente, mas sempre está envolvendo essas três coisas. Agora, como é que Deus guia a gente? Antes disso, mas qual o problema? O problema que você vê no Antigo Testamento é uma recorrência. As pessoas não permanecem nos caminhos. O coração humano, a lei era boa, o coração não. A lei é santa, justa e boa, mas o coração... Mas a lei, só a palavra, não tinha o poder de transformar o coração. É só quando vem Jesus que Ele transforma os corações. Então o povo via por fora, mas resistia por dentro. Quando Estevão está pregando para aqueles fariseus duros no Sinédrio, ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Obstinado de coração. Quando o coração está duro, não ouve. Porque o que você ouve tem que entrar no coração. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Então essa é a situação. Mas Deus vai dizer alguma coisa, gente, isso é incrível. Porque lá no Antigo Testamento, Ele vai dizer que isso vai mudar. E mudou. A obra de Cristo na cruz mudou tudo. A profecia da nova aliança já se cumpriu. Olha o que Deus falou em Ezequiel. Vou dar a vocês um coração novo. Vou pôr dentro de vocês um espírito novo para se comunicar comigo. E vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar um coração de carne aqui sensível. Vou pôr o meu espírito em vocês. Essa é uma profecia que se cumpriu em Cristo. E os levarei, os conduzirei, os guiarei a agir segundo os meus decretos e obedecer às minhas leis. Porque Deus está dizendo, por falta desse coração, do meu espírito em você, você não consegue. Mas você vai conseguir. Só que era necessário Jesus vir. Amém, irmãos? Eu sei que você sabe, mas eu estou lembrando. Agora olha isso aqui, Jeremias 31. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias. Vou colocar as minhas leis em sua mente e escrever no seu coração. Serei o seu Deus, eles serão meu povo. Não será necessário ensinar seus vizinhos e parentes. Você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, porque vai estar dentro. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Chega um momento que eu vejo, meus filhos conhecem a Jesus, eles creem, mas eles têm dificuldades. Eu lembro uma vez estar orando para os meus filhos em algumas situações, e você, que é como pai, você quer dar um jeito, né? Você quer resolver o negócio por eles, mas não consegue. E o Senhor falou comigo, porque você não crê que o meu espírito está nele, e que eu também falo com eles. Eu falei, Jesus, é mesmo. Nossa, ficou mais fácil. Ficou ou não ficou? Ficou. Então eu comecei a dizer, eles conhecem a Deus, as sementes estão aí dentro, isso vai transformar a vida deles. No dia que eles souberem quem é Jesus, tudo muda. Amém, irmãos? Tudo muda. Então, Deus fez isso. E como é que Deus guia as pessoas na nova aliança? Bom, muito parecido com a antiga. Primeiro, Ele guia pela sua palavra. Amém? Só que agora a palavra está escrita no coração. Não está escrito nas tábuas de pedra. Está escrito nas tábuas do coração, diz a Bíblia. Farei as minhas leis em sua mente e escreverei no seu coração. Acabamos de ler. E olha que interessante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, não? A gente não joga fora o Antigo Testamento, amém, irmãos? Tudo está lá para nos ensinar. Olha o que está dizendo aqui. Útil para nos ensinar o que é verdadeiro
e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Quando você está lendo a Escritura, você vai perceber que certas coisas talvez não estão em ordem. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a Escritura para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém? Deus continua guiando pela palavra dele. Deus está guiando pelo seu Espírito. Só que agora é diferente. O Espírito Santo habita no nosso interior. E aí que a gente muitas vezes não se atenta. O guia está dentro de nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou você pode dizer o seguinte: todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, já enviou, né? Porque Jesus já subiu. Ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Eu já contei aqui alguns testemunhos, né? Que eu estava com problema de provas da faculdade, para estudar. E aí as pessoas falaram comigo: então você acha que eu não sei isso que você está estudando? Eu falei: não, o senhor sabe. Sabe tocar violão. Então quando você esquecer a nota aqui na frente, você fala: Jesus, como é que é mesmo? Só que ele vai fazer você lembrar, você tem que dar uma lida antes, amém, irmãos? Quer dizer, existe uma coisa que a gente faz, mas ele é sobrenatural. Ele depois nos ensinar, ele pode nos lembrar. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Deixa eu dizer uma coisa, estava com os homens aqui nessa semana, aqui na reunião de oração, aqui dos homens, e nós mencionamos sobre direção também. E Deus vai guiar toda a verdade. Não é só toda a verdade da palavra, presta atenção. É toda a verdade, por exemplo, sobre os seus filhos. Toda a verdade sobre o seu trabalho. Toda a verdade sobre o que há no seu coração. Toda a verdade sobre, completa, o meu futuro. Toda a verdade sobre essa situação difícil. Ele vai guiar a gente a toda a verdade. Então você pode dizer: Senhor, me guia a verdade. Qual é a verdade nessa situação? Porque se a gente não vê com clareza, tomamos decisões erradas. A diferença é que todos podem ouvir a Deus. Amém, irmãos? Que todos têm direto acesso ao Pai. Então, não tem mais que ter um profeta, um homem de Deus no meio. A conexão é direta. Isso mudou. Amém? Embora hoje em dia tenha pessoas que vivem atrás de profetas para saber a vontade de Deus. Deixa eu dizer, Deus não vai usar profeta para dizer para você e dirigir a sua vida. Ele vai usar o Espírito Santo dentro de você. Amém, irmãos? Ele pode usar alguém que tem dom de profecia para encorajar, consolar, confirmar você. Mas ele vai guiar você diretamente. Tem tanta pessoa que está sendo deixando a vida dirigir por profeta, levando profetada. Casa com um, descasa com outro. E eu já ouvi de história, gente. Mas por que você fez isso? Não, um profeta falou que eu tinha que fazer isso. A profetisa falou que eu tinha que casar com essa pessoa. Outro profeta falou que eu tinha que fazer... Para com isso, gente. Está cheio de falso profeta no Antigo Testamento e no Novo também. Deus fala com você diretamente. Amém? E como é que Deus guia as pessoas? Por meio de outras pessoas, na comunhão do corpo de Cristo. É do mesmo jeito, é do mesmo jeito. Só que é diferente, porque agora você tem pessoas que estão se importando com você de verdade. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. É para ensinar e aconselhar uns aos... Porque o Espírito Santo tem todos. Então temos que ser humildes para aprender também com outras pessoas. Quando vocês se reunirem, lá na célula, lá na casa, um vai ensinar, outro vai revelar, o outro vai falar em línguas, outro vai interpretar o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos, porque não se trata de mim. Não se trata da minha performance. Não se trata do quanto eu sei. Se trata do quanto eu sirvo a Deus, do quanto eu amo para edificar essas pessoas que Deus ama. Amém, irmãos?
O propósito de estar aqui não é mostrar que eu sei a Bíblia. O propósito de estar aqui é obedecer a Deus para encorajar, fortalecer e ajudar você, nesse meu papel, despertar para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? Então, que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que foi dito. O que ele está dizendo? Todo mundo pode profetizar, mas não precisa. Nossa, hoje em dia está todo mundo querendo arrumar um profeta para dar uma direção para a vida. E aqui, ele está dizendo, não, todo mundo tem direção. E todo mundo quer falar. Fala, então vamos organizar o negócio? Amém, irmãos? Desse modo, todos que profetizam terão sua vez, um depois do outro, para que todos sejam instruídos, encorajados. É que a gente acha que a profecia é um negócio aqui, vem um arrepio, certo ou não? Você sente aquele... Começa a ficar... faz uma cena. E aí você tem que dizer como se fosse... Eis que te digo... Sabe o que a profecia pode ser? Pode ser assim, vem aqui, Rafael, já que você está aqui na minha frente. Eu encontro o Rafael, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? E aí quando eu dou a mão para ele, parece que eu vejo uma imagem, eu tenho uma percepção. Eu falo, cara, eu não sei. Né? Eu vi um carro aqui, tudo. Você está preocupado com o seu carro? Como é que você sabe? Deus quer ajudar você com isso. Amém, irmãos? Isso é profético, amém? É profético. Porque você está aqui com o Espírito Santo o tempo todo. Mas aquele que profetiza faz o quê? Fortalece. Diga, fortalece. Anima e conforta as outras pessoas. Isso que exemplo que eu dei aqui. Olha, bom, puxa, é verdade. Não, ai que bom, estou preocupado, não sei. Bateram no meu carro, não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho que agora arrumar o seguro. Coisas da vida. Coisas do dia a dia. Jesus se importa com o dia a dia, amém? E a Maíra aqui ficou pregando a minha mensagem aqui no meio, aqui, falando das pequenas coisas. Porque eu vou falar que Deus se importa com as pequenas coisas. Então, qual é a diferença da direção dos dois? Na antiga aliança, Deus tem que guiar as pessoas de fora para dentro. Tem muita instrução e lei. Usa profeta para dar direção. Deus guia os seus servos a obedecer os mandamentos, né? O foco está nas regras. Eu obedeço para ser abençoado. A rebelião é comum, o coração não obedece. Tem maldições, consequência de desobediência. Mas na nova aliança, o Espírito Santo fala no nosso coração. Temos uma consciência pura e limpa. A lei está aqui dentro. Os profetas, o que tem dom de profetizar, encoraja, consola, edifica. A palavra profética confirma que Deus fala a cada um. Não é para direcionar a vida. Deus os guia como filhos, não como servos. Com amor e compaixão. O foco está no relacionamento. E eu obedeço a Deus porque eu amo a Ele. Amém? Porque eu sei que eu já sou abençoado. Temos a capacidade de obedecer, que não somos mais escravos do pecado. Deus nos disciplina para o nosso bem. Existe disciplina? Existe. Porque a disciplina nos corrige. Muitas vezes Deus tem que nos disciplinar. Remove alguma coisa, faz dar uma topada na parede, permite uma situação difícil para a gente falar, ops, não é por aí. Amém? Eu creio na disciplina que vem de Deus. Eu creio que liderança da igreja tem que disciplinar em casos extremos. Quando você dizer, essa pessoa está causando mal, está perturbando, nós não podemos permanecer com ela aqui, até que ela se arrependa. Amém, irmãos? Mas a disciplina muitas vezes é dada de maneira tão dura. Sabe, quando a gente fica mais velho, a gente vê onde errou e acertou com os filhos, não é verdade? Não? Na minha época, a gente corrigia tudo muito com vara, muito rápido. Foi como nos ensinaram. Mas nunca sem amor. Porque disciplina, mesmo só com palavras sem amor, não adianta. Então, gente, o Espírito Santo quer guiar você nas pequenas e nas grandes coisas. Nas pequenas e nas grandes decisões. Você vai cortar o cabelo, eu posso pedir para o Espírito Santo como é que eu vou cortar o cabelo? Pode. As mulheres gostaram desse, né? Você pode orar pedindo para o cara acertar o corte do seu cabelo? Pode ou não pode? Pode.
Gente, por que vocês estão rindo? Você pode pedir para você achar o sapato que você gosta? Não? Você pode pedir para Deus guiar você no carro que você tem que comprar? Eu posso contar uma história de carro que eu pedi direção a Deus aqui, foi tão maravilhoso. Posso contar quando eu não pedi também. Foi tão horrível. Deus me disciplinou uma vez. 3 anos com tempo preto, que quebrava demais. A partir daí eu parei de ser precipitado. Parei de querer ter o que os outros têm. Eu aprendi a andar conforme aquilo que Deus me dá. Amém, irmãos? Então foi uma disciplina, mas foi bom. Eu falei, Senhor, está demorando. 36 meses, filho. Por isso que eu compro no máximo em 24 agora, sabe, irmãos? Se a pessoa der errado, pelo menos fica mais curta. Ele se importa com tudo na sua vida, porque o Espírito Santo ama você apaixonadamente. Ele está sempre com você, nunca te abandona. Mesmo nos momentos que você não consegue acertar. Você crê nisso, não? É, porque Ele não abandona. Então, como é que a gente permite ser guiado? Vini, quiser subir aqui? Quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve pregação da palavra, você está ouvindo o que eu estou falando aqui, mas Deus está falando com você, amém? Ele está dizendo, filho, por aqui, ó. Filha, aqui. Tempo de oração e meditação. Você tem que ter um tempo com Ele. A gente dá tempo para tanta coisa. Uma semana que eu estava lá, o Senhor falou comigo, por que você gastou mais tempo vendo série essa semana do que está comigo? Eu falei, Jesus, não precisava ser tão direto. Ele está nos corrigindo, amém? Conversando com os irmãos, sendo humilde, abrindo o coração, pedindo ajuda. Quantas vezes a gente não abre o coração, não pede ajuda, faz besteira? Obedecendo aquilo que a gente já sabe. Você sabia que quando você obedece, você abre a porta para a revelação de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E eu virei a Ele, eu, meu Pai, e me revelarei a Ele. Conversando com as pessoas, aprendendo sobre a palavra. Curso, treinamento, livro. Esse ano vamos ter vários cursos. Faça os cursos, aprenda, cresça. Participando da célula, servindo. Se aconselhando antes, não depois, né? Antes. E eu quero terminar voltando à ilustração do começo. Lembra dos 2 rios? O seco. Eu creio que é importante isto, porque foi Porque quando a gente vai falar algo que vem de Deus, temos que pedir a direção dEle, né? E quando eu orei, Senhor, me guia nisso, a gente tem que orar. Quanto mais nessa responsabilidade. E Ele me falou, pensa num rio. Quando o rio está seco, quando não há água, não há peixes, não há fluir, não tem vida. Não se pode navegar, não tem caminho, não tem direção. Tudo vai morrendo. O que faz um rio ser um rio? São as águas, né? Se não tem água, não tem rio. Nossa, agora a revelação profunda é essa, não? Mas nós estamos querendo navegar no seco. Imagina você remando um barco no seco. Imagina você velejando no rio seco. Você estende a vela, o vento sopra, mas você não sai do lugar. Talvez estejam hoje necessidade da gente fazer essa reflexão. Imagina, mas não precisa ser um barquinho. Você pode estar num iate de luxo. Imagina você pilotando um iate num leito de um rio seco. As pessoas estão lá, tudo felizes, maravilhoso e tal, mas não está indo a lugar nenhum. Não importa o tamanho do barco. Você está empurrando um bote, ou se você está num iate. O que importa é se a vida está indo para algum lugar. Amém, irmãos? Estão entendendo? E essa imagem ficou batendo. E o Senhor me lembrou desse texto, né? Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva, o manancial,
o rio de vida. E cavaram para si uma cisterna, uns buracos aí no chão, mas que não retém água. Esperando o quê? Uma chuvinha? Deus fala, estou esperando cair uma chuvinha. Por que Israel, meu povo, se tornou escravo? Por que ele foi levado como preso, como despojo? Você mesmo é responsável por isso. Pois abandonou o Senhor. Agora isso que é incrível. Quando é que a gente abandonou o Senhor? Embora Ele o guiasse pelo caminho. Enquanto Ele estava guiando a gente. Ele estava guiando a gente, de uma hora que a gente, por algum motivo, abandonou. O Senhor nos faz esse alerta. E sabe, essa é uma vida religiosa, como eu falei no começo. Nos esforçamos para mover nossas vidas num leito de um rio seco. O rio de vida de Deus não está fluindo mais. Em vez de a gente seguir o rio de Deus para onde ele estava indo, a gente foi para um outro lugar. E ali não tinha mais nada. Encalhamos. Vocês estão aí, amém, irmãos? Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer botar esse nosso barco de novo num rio de vida abundante, amém? Então a direção de Deus tem muito a ver com isso, sabe, irmãos? A vida religiosa é um rio sem água. Ficamos esperando alguma coisa acontecer. Esperando uma chuvinha, a gente se molha um pouco e a gente acha que está no rio. Mas não tem fluir. A vida não sai do lugar, não vai a lugar nenhum. Mas na vida cristã, o fluir é um rio de vida. E o Senhor é a fonte dessas águas, amém? O direcionamento de Deus é como um rio de águas puras, que nos leva a algum lugar. É um lugar de descanso, amém? Nos permite navegar por ele. Tem direcionamento, tem cura. Você sabe qual que é a imagem de Deus guiando a gente? É mais ou menos isso aqui, ó, que legal. O rio de águas vivas vem de Deus. O vento do Espírito Santo insufla a vela. Jesus está no barco, está tudo aí. O Senhor guiará você continuamente. Vai fartar você até em lugares onde estão secos. Por que vai fartar onde está seco? Porque onde Ele está, Ele cria um rio. Ele é o rio de vida. Gente, eu queria que você guardasse essa imagem. O Senhor quer trazer a gente para um rio. Olha, esse rio tudo é a própria palavra dEle. As águas são como a palavra de Deus, não é? Mas quem está no leme? Você viu quem está no leme, não? Você viu quem está segurando o leme? Nós seguramos o leme. Senhor, guia a minha vida. Sim. Olha, vai para cá. Quem está no controle do leme? Somos nós. Jesus não está controlando você, está guiando você, amém, irmãos? Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Mesmo com ventos fortes. Você sabia que o tamanho do leme é de 1% a 2% do tamanho da parte que fica debaixo da água do navio? É muito pequeno perto do navio. E o Tiago vai dizer, assim também a língua é algo pequeno que profere coisas grandiosas. Ele está dizendo que a nossa língua é o leme que dirige a nossa vida. Eu quero terminar esta mensagem fazendo uma consideração. Diante dessa analogia das águas, do barco. O leme é um instrumento de governo, ele não cria potência, mas ele define o rumo. A língua pode ser pequena, mas define o rumo da nossa vida. Amém, irmãos? A maneira como falamos, o tom que falamos, define o tom da sua casa, define o tom dos relacionamentos. Você pode falar a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Um pode ser muito ruim, outro pode ser muito bom. Eu já fui confrontado de maneiras muito ruins. E estava certo o que me disseram. Já fui confrontado de maneira muito boa. E estava certo o que me disseram. Especialmente com ventos fortes, né? No meio de uma sequidão. A sua vida pode estar uma tempestade, mas o que você fala é o que vai determinar para onde você vai no meio da tempestade. O
que é que você fala quando está difícil? Eu sabia, não dá certo mesmo. Isso aqui nunca, é sempre. E a boca, lá vai o leme dirigindo a sua vida. E a direção de Deus? A língua expressa o que está no coração. E nos momentos de pressão mostra o que está oculto no nosso coração. É verdade ou não é, irmãos? Eu tenho aprendido nos últimos anos. Quando eu falo uma coisa que não está, eu desdigo, eu falo, eu não quero isto. Eu quero dizer outro de novo. Corrija as suas palavras, amém? O que falamos gera no exterior aquilo que está no interior. O que Deus vai dar para você, Ele vai dar primeiro no seu coração. Aí Ele vai dizer, fala. O que você vai falar na sua casa? O que você vai falar dos seus filhos? O que você vai falar dessa enfermidade? O que você vai falar do seu futuro? O que você vai falar, amém, irmãos? Dessas pessoas que trabalham com você. A língua indomada, diz lá a Bíblia, é uma vida sem governo. Então, meus irmãos, do coração vêm as palavras. E essas palavras produzem caminhos. O rio está lá. Mas você pode sair dele se você virar esse leme. Amém, irmãos? Entende o que eu quero dizer? Você pode pegar ali um desvio e de repente está tudo seco. Aqui, ó. No que nós falamos. Então, a nossa palavra de encorajamento hoje é o que é que Deus pode criar a partir das palavras que estão na sua boca? Que direção pode surgir a partir do que você tem falado sobre você mesmo? Sobre a sua família, o trabalho, o ministério, outras pessoas? O que é que vai ser hoje, irmãos? O que é que vai ser a partir de hoje? Para ser guiado, a gente precisa estar na presença dEle. E para ser guiado, a gente precisa jogar fora aqueles mapas antigos, frustrações, né? Preconceitos, a maneira antiga que nós vimos as pessoas. Quantos foram transformados por Jesus? Você foi transformado por Jesus? Você está sendo, não? Aquela pessoa que está causando problema também, você acha que Deus não quer transformar ela? Quer ou não quer? Então temos essa situação. Precisamos nos relacionar com essa palavra, com o Espírito Santo, com outras pessoas. Não é verdade, irmãos? O Senhor quer nos guiar, amém? Você quer ser guiado por Deus? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vou subir a banda aqui. Você está convencido que Deus quer guiar você? Amém? Você está convencido também que a gente pode permitir ser guiado ou não? Quantas vezes eu descobri na minha vida que o problema que eu estava enfrentando é porque eu virei o leme. Eu comecei a falar o que não devia. Queria que você pensasse em coisas que você precisa falar ao contrário do que você falou agora. O que é que você tem falado que você percebeu que não está te direcionando para o caminho que Deus tem para você? E se você falasse agora mesmo? Algo que Deus quer em contraposição a isto. Eu lembro, alguns anos atrás eu estava reclamando. A gente reclama, nossa tendência é reclamar. Quando fica mais velho, reclama mais. Fica meio chato. Eu estava reclamando das pessoas, estava reclamando não sei o que da equipe. Eu queria que esse pessoal fizesse isso, mas não entende tudo. E lá pelas tantas, o Senhor está dizendo para mim: você está criticando a equipe que eu te dei? Você está criticando aquilo que eu te dei? A sua equipe não vai ser melhor com essas palavras. A sua família não vai ser melhor com essas palavras. Os seus filhos não vão ser melhor com essas palavras. Os pastores e os líderes da sua igreja não vão ser melhor com essas palavras. As pessoas na sua empresa não vão ser melhor com essas palavras. Você não vai ser melhor com essas palavras. Você está apontando um caminho errado. Então é necessário a gente dizer: Senhor, quero andar nos teus caminhos, amém? Coloca a mão no seu coração aí, declara agora como é que vai ser os caminhos. Por que não vamos usar a nossa boca para aquilo que é de Deus, amém? Você pode começar a dizer: Senhor, obrigado porque tu queres me dirigir.
eu quero permitir ser dirigido por Ti. Você tem autoridade para falar, você tem autoridade para anular o que você falou. Você pode dizer: hoje eu anulo essas palavras que eu disse sobre mim mesmo. No nome de Jesus eu anulo quando eu depreciei a mim mesmo com essas palavras. Hoje eu anulo essa palavra, essa reclamação essa reclamação que eu faço, que eu nunca, eu não sei o que é. Deus está falando com você, vai falando. O fato de você ver uma coisa ruim não significa, quando Deus te mostra uma coisa ruim, Ele quer te mostrar como Ele vai transformar isso. Jesus, faz-nos enxergar o que o Senhor está enxergando, Senhor. O Senhor está vendo a nossa situação, Ele viu o nosso caminho, amém? Essa é uma palavra de encorajamento, é uma palavra profética. Você dizer: Senhor, eu quero se você está seco, você vai dizer: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ver eu vou ver esse rio de vida novamente. Na hora que você diz: Senhor, eu quero, o rio começa a fluir na sua vida onde você está. Levanta o seu barco da terra e você só vira o leme, porque o vento já está. A força do vento vem dele, as águas vêm dele, amém? E a direção vem pela voz dele falando com você. Então você só vira o leme e diz: é para cá que eu vou agora.